Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Mão número 179, 179, comigo Marco Belo, com dois companheiros que vão discutir a semana do Esporte Clube Corinthians Paulista, Teleco e Rodrigo Vessone. Começo com o Teleco. Tudo bem, amigo? Boa noite, boa tarde, bom dia pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marco Belo, Rodrigo Vessone e a todos os ouvintes e apoiadores. Opa, tudo bem, Vessone? Tudo bem. Um grande abraço aí a todos. Marco Belo, Teleco e toda a galera que tá ouvindo a gente aí. Pois é, esse podcast número 179, claro, né, não vai começar de forma tão positiva assim. O Corinthians conseguiu perder para um time que estava 35 pontos atrás dele na tabela, agora está 32 pontos atrás dele na tabela. O lanterna do Campeonato Brasileiro, segundo pior ataque, a pior defesa, né, acho que é isso, sei lá, ou coisa parecida, o Atlético Goianiense. Então começa falando dessa derrota do Corinthians pro Atlético Goianiense por 1-0, Teleco. O que você achou daquela lamentável partida do último sábado na Arena Corinthians? Bem, eu acho que são 3 partidas lamentáveis, Marco Belo, apesar do pessoal ter focado aí que o desempenho foi bom, etc. Eu já ficaria irritado se o Corinthians de 2007 perdesse para times do Z4, imagina esse, né? A gente sabe que não é tudo isso, a equipe é muito bem treinada, em questão de nomes tem algumas limitações claras, mas não é para perder para 2 times do Z4, ainda mais em casa, né? O jogo com a Chapecoense talvez tenha sido pior de todos. Agora, quanto à classificação, não mudou muito, né? Apesar de ter perdido esses pontos, a gordura é muito grande e os outros times não estão fazendo sombra ainda. E, por último, né, tem os desfalques aí, que a gente já sabe. Vessone, daqui a pouco a gente vai ouvir o Vitor Guedes em participação gravada também, falando dessa derrota do Corinthians pro Atlético Goianiense. Mas o que de principal que você tirou desse jogo, Vessa? Eu fico com a parte técnica da coisa. De verdade, eu acho que o Corinthians não fez uma má partida, teve quase 30 bolas chutadas ao gol, se amassou seu adversário o jogo inteiro. Só a parte técnica, ali é técnica mesmo, é aquela situação de alguém fazer o gol mesmo, de alguém chutar certo, de alguém cabecear certo. Você perdeu 3, 4 gols, você é o goleiro. Então assim, se você tem caras mais decisivos e melhores, e no caso eu tô falando ali do Cleison, que é um bom jogador, mas ele toca a bola pra dentro, não tem nenhum gol pelo Corinthians ainda. Ele vai fazer as jogadas, ele vai ajudar, mas ele não é um cara decisivo. O Moisés também não, o Casinho muito menos. Eu tô falando nesse sentido, entendeu? Então, pra mim, o que pecou foi a parte técnica. Se o Corinthians cria todas essas chances, com o Jô no time, com o Arana, com o Balbuena nos escanteios, eu acho que teria feito gol e teria ganhado o jogo. Como o Fagner, por exemplo, que é indiscutível ali na posição, com 10 minutos ele perde o gol, ele e o goleiro, estava 0-0 ali, acabou, era jogar tranquilo e fazer 2, 3, 4. Então assim, quando foi fazendo o gol e aí toma um gol daquele de cabeça, a situação fica assim, aí você começa a pressar o jogo, você começa a ver que o tempo está passando, é aquela coisa, o Corinthians não está muito acostumado a sair atrás no placar. Foram só acho que 4 vezes no ano inteiro, 5 vezes com o Santo André, que acabou perdendo. É muito pouco, assim, mais de 50 jogos. Você não está muito acostumado com esse cenário. Normalmente o Corinthians sai na frente, né? Pois é, o Vitor Guedes está chegando também para falar sobre essa partida contra o Atlético Goianiense. Dá a tua opinião aí sobre essa derrota do Corinthians com a sua tradicional calma. Vitão, seja bem-vindo ao programa. Olá, colegas de Podcast Mão, ouvintes e apoiadores. Mais um sábado em que o Corinthians decepcionou sua torcida, mais de 40 mil pessoas em Itaquera. Embora o futebol não tenha sido tão ruim quanto foi no segundo tempo do jogo contra o Vitória e o jogo inteiro contra a Chapecoense, o fato é que o Corinthians
poderia ter ganho o jogo se no lugar do Moisés tivesse alguém como Fininho, Irã, Moreno Maravilha, qualquer coisa desse tipo, o Wellington Saci, e se no lugar do Casim tivesse Bobô, Wilson Naufra, qualquer coisa horrorosa desse, que são melhor que essas duas coisas horrorosas, além do Cleison, que é patético. Ainda assim o Corinthians perdeu um caminhão de gols, né? E mesmo jogando mal, desorganizado no final ali, com 200 pessoas no ataque, poderia ter ganho um horroroso Lanterna. Alguém vai dizer, mas o Corinthians teve mais pressão, posse de bola, dominou. Queria o quê? Que o Lanterna dominasse o jogo em Itaquera? Enfim, a atuação foi decepcionante, mas mais uma vez, o Santos, que jogou depois, só empatou. O Grêmio ainda não jogou, mas na melhor das hipóteses pros antes, na pior pra gente, reduz para 7. O fato é que o Corinthians fez uma campanha absurda no primeiro turno. Os adversários também oscilam muito, o que permite ao Corinthians perder para 2 times ridículos da zona do rebaixamento e ainda assim não ter nem de perto ameaçado a sua situação. Muito se fala, e se perder para o Santos? Se perder para o Santos na Vila Belmiro, detalhe que o Santos não deve jogar com um time totalmente titular, já que é na véspera do embarque para o Equador, onde vai jogar Libertadores, o Santos vai reduzir a vantagem para 9 pontos, que é muita coisa. Na mesma rodada que o Grêmio enfrenta o Vasco fora de casa, o Grêmio também com o time todo reserva a véspera de Libertadores. Ou seja, a situação do Corinthians não há motivo nenhum para desespero. O futebol do Corinthians tem sido muito ruim. A situação é absolutamente tranquila, o heptacampeonato não está ameaçado, o pessoal supersticioso que não pode gritar gol antes, fica bravo comigo porque já falei, mas não adianta, o Corinthians será heptacampeão. Não será um campeonato histórico como 2015, com o melhor ataque, melhor defesa, campeão do primeiro, campeão do segundo turno, mas esse time é muito pior que aquele, né? Enfim. Eu não vou cornetar o Carille porque ele não teve culpa, não tem muita opção para colocar na lateral. Espero que nesses 15 dias ele arrume uma coisa melhor do que o Moisés. Não sei se o Maicon por ali é a opção, se o Marcial, até porque desfalca o meio, mas enfim, alguma coisa tem que ser feita. E eu não gostei quando ele entrou o Carlinhos, porque o Carlinhos ele entrou de ponta esquerda, teve poucos minutos e fora da sua, né? E o Casim é realmente patético, né? Isso foi dito quando foi contratado, né? 31 anos, não jogou em lugar nenhum porque jogaria no Corinthians. Ele é carismático e tal. O Happy Hood também é, mas o Happy Hood não joga no Corinthians. O Casim não tem a menor condição de ser jogador do Corinthians. Tá certo? E vamos ver agora o que acontece, essas semanas tranquilas de tempo de trabalho. O Carille é melhor treinador do que a maioria, muito melhor que a maioria. Talvez nesse tempo ele ache uma solução. Aí o Jadson entra em forma, que também foi muito abaixo. O Corinthians precisa retomar o caminho, enfim. Mas vai ser campeão. Não sei se com 100 rodadas de descendência, mas vai ser campeão de forma tranquila, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e tenho na mesa lá. E Zelá, claro, vem dizer, é tudo nosso, é nós aqui no Podcast Mão. Aí é o Vitor Guedes, não perde o otimismo, para ele o Corinthians já é campeão brasileiro. Eu tenho uma posição um pouquinho diferente, porque pode cair para 7 pontos, como até o Vitor Guedes bem lembrou, né? Se o Grêmio ganhar do Sport, tem o confronto direto. Não estou falando que o Corinthians vá perder para o Grêmio, mas é um confronto direto. Não seria um absurdo o Grêmio ganhar do Corinthians do mesmo jeito que o Corinthians ganhou do Grêmio lá. Então cairia para 4 pontos. A gente está falando de 4 pontos no Campeonato Brasileiro. Então acho que o jogo tá aberto. O Corinthians tem muita chance de ser campeão. É muito difícil que o Corinthians perca o título, mas não acho que dá para cravar que o Corinthians é campeão como cravou o Vitão. Vessone, o que você acha? Tá mais pro Vitão ou tá mais para jogo equilibrado depois dessas 2 derrotas, principalmente? Eu tô mais com você, Belo, nessa daí. Para mim tá tudo aberto ainda. O Corinthians tinha até, imagina esse planejamento aí para essas 2, 3 primeiras rodadas de fazer no mínimo 6 pontos, vamos dizer assim, 7, vai com empate lá em Chapecó, e aí com esses 7 pontos poder dar uma disparada, entendeu? E até dando uma desanimada nos outros. Como não desanimou ninguém, pelo contrário, deu uma empolgada, até Flamengo e Palmeiras estão falando em chance de título agora, eu acho que estou muito mais com você nessa daí. E aí, Teleco, o que você acha? Eu acho que o Corinthians abriu uma vantagem enorme e pode ter uma pequena oscilação, assim como teve em 2011, mas o Corinthians logo volta aos trilhos aí e vai continuar aí tendo aí uma vantagem de pelo menos 4 pontos para os adversários.
Você não respondeu, Teleco, você ficou na mureta aí, né? Você tá mais pro Vitão, o título já tá ganho ou ainda não tá ganho, ainda tem muita coisa a disputar, Teleco? Olha, mesmo 2015, que a gente tinha uma diferença nessa rodada de 7 pontos pro segundo colocado, não estava ganho, né? Foi mais pra frente. Só acho que não vai ser... Não tem cara de ser barbada, né? Porque tem uma diferença do primeiro turno ainda, que tá mais ou menos aberto para todos os times. Agora no segundo turno, cada um já tem bem claro suas prioridades no campeonato. Uns vêm para ganhar, outros vêm para empatar, outros vêm para perder de pouco. Por isso essa dificuldade é maior com os times menores. O Vessone falou uma coisa no sábado, né? A gente estava lá na Arena Corinthians, na zona mista, inclusive a gente entrevistou o Casim e deu pena do Casim, né? O Casim passou na zona mista com os olhos vermelhos, marejados, bem abatido, falou que pediu desculpa para os companheiros, pediu desculpa para os outros jogadores, enfim, mas como bem disse o Vitão, né? A minha mãe, minha tia, todo mundo gente boa também, nem por isso a gente quer elas no ataque do Corinthians, né? Então a gente tem que separar uma coisa da outra, a pessoa do jogador. Gente boa, uma ótima pessoa. Agora, como jogador, é muito ruim o Casim, nossa senhora. Mas voltando ao assunto, ô Vessone, você falou uma coisa interessante, que o Corinthians devolveu nessas duas derrotas aqueles pontos fora da curva que o Corinthians conseguiu contra o Grêmio em Porto Alegre e o Palmeiras lá no Allianz, né? Porque se você parar para pensar, troca esses resultados, o Corinthians estaria com a mesma pontuação e estaria todo mundo falando normal do time. Está muito bem, pontuação alta, é muito ponto, e estaria tudo a mesma coisa. Mas infelizmente, na visão de muita gente, acho que visão até correta, aqueles dois resultados foram fora da curva, foram extra série, que é aqueles que você ganha título, e esses dois foram ridículos de time que vai brigar para não cair, entendeu? Então, não dá para tirar a visão dessas pessoas. Mas se você inverter Grêmio e Palmeiras com o Atlético de Goiânia e Vitória, é a mesma pontuação e ninguém estaria falando nada. Mas eu acho que faz parte. Eu acho que isso daqui, esse jogo do Atlético de Goiânia, eu só quero uma coisa assim, que fique uma lição, porque eu vi muito torcedor dizendo, vai ser bom que o Jô cumpra a suspensão, ele e o Romero, contra o Atlético de Goiânia. Os caras estão machucados, não tem problema. É bom que aí joga com o Atlético de Goiânia e depois tem uns 10 dias de folga. E não é assim, é muito melhor. Você, por exemplo, faz os 3 pontos contra o Atlético de Goiânia com o seu time titular, 5 caras tomem amarelo, e contra o Santos na Vila, que já é um jogo difícil por natureza, você não tem esses caras, e aí você faz como franco-atirador, tenta alguma coisa, do que você não ter vários dos seus bons jogadores contra um time que pode calhar numa noite como aquela, sendo que você tem que ter os 3 pontos garantidos. É muito melhor você ter 3 na mão do que você correr o risco de tentar 6 e ganhar 1 ou nenhum. Então, acho que fica a lição aí para quem comemorou desfalques contra o Lanterna. Porque eles voltam na Vila Belmiro. É muito melhor você garantir 3 pontos e depois especular alguma coisa cheio de problema e de reservas num jogo já difícil por natureza, do que ao contrário, na minha visão. Pois é, teve gente que achou até que tinha sido por querer. Eu cheguei a ouvir torcedor falando, não, o Romero e o Jô forçaram o cartão para cumprir contra o Atlético, porque é barbada, e jogar contra o Santos. Absurdo. Com certeza eles não forçaram o cartão, até porque eu não acredito que o Romero e o Jô sejam tão não profissionais assim, a ponto de achar que o jogo contra o Atlético Goianiense era uma barbada. Acho que o torcedor pode até achar, tem todo o direito. O torcedor pode achar qualquer coisa. O torcedor tem direito de achar qualquer coisa. Jogador, não. Até seria um desrespeito ao Atlético Goianiense, estaria explicada um pouco da derrota, né? Se fosse o caso. Mas eu acho que não é esse o caso, não. Acho que eles receberam realmente o cartão e tiveram que cumprir. E por falar no Jô, tem uma notícia que saiu nesta segunda-feira à tarde no blog do Robson Morelli, do Estadão, dizendo que, eu estou aqui com a notícia aberta, um amigo ligado ao presidente Roberto de Andrade disse que ouviu da boca do dirigente do clube que o Corinthians tem 3 propostas de fora pelo atacante Jô. E aí, Vessone,
Teleco. Eu posso falar da minha parte, antes de passar para vocês rapidamente, que eu ouvi de uma pessoa também, vou entrar nessa do Morelli, mas é verdade, de uma pessoa bem ligada a um diretor do Corinthians, que o Jô sairia no final do ano. Eu achei até estranho quando eu ouvi, achei que a pessoa estava falando da boca para fora, mas uma coisa vai juntando com a outra, e agora sai essa notícia que o Jô tem 3 propostas de fora. O que você acha, Vessone? O que você acha, Teleco? Eu acho que ele tem proposta, o contrato dele, ele tem mais 3 anos, 2 anos de contrato. Alguém teria que dar aí um valor bem razoável para o Corinthians, eu imagino, viu? De qualquer forma, ele tá muito bem no clube, tá muito feliz. Não sei se é tão fácil assim, não. Eu acho curioso também de onde são essas propostas, entendeu? Porque o João não tem tanto mercado assim, né, gente? Falando honestamente, né? Já tem 30 anos. Eu acho que ele teria mercado no segundo escalão europeu, porque ele tem passagem por seleção brasileira e é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Quando os caras... Tipo aquelas coisas da Turquia. Tal, isso, né? De repente tem algum time desses, olha pro mercado brasileiro, quem é o artilheiro? É o Jô. Pô, não é aquele que passou pela seleção? Será que tá fácil e tal? Eu acho que esse tipo de mercado ele até tem, pela fase que ele vive. E o Teleco lembrou fora do ar, antes da gente começar a gravar, uma coisa que é interessante. O Corinthians não pagou nada pelo Jô, só as luvas, né? Então, teoricamente, qualquer coisa seria lucro, né, Vessone? Nesse sentido, sim. Mas, assim, não sei se agora, nesses 2, 3 dias que estão faltando para fechar a janela. Se for, é no final do ano mesmo e vamos ver. Mas, não sinto que seja um caso que possa preocupar muito a torcida do Corinthians, não. Eu também sou por esse lado, que não seria agora, seria no final do ano. Mesmo assim, seria uma ausência bastante sentida para a Libertadores do ano que vem. Porque se o título não tá garantido, o Libertadores pelo menos tá, né? Também não vamos ser tão pessimistas assim, Teleco. Tá mais ou menos no bolso, né? Tanto porque a Libertadores são 61 pontos, o Corinthians tem 50, se ele não fizer 11 pontos nesses jogos que faltam aí, melhor fechar o clube, né, gente? Mas... Ô, pessoal, pra vocês ouvintes do podcast não ficarem ouvindo um barulho desagradável, eu acabei de tirar um pacote da boca do meu cachorro, que o Alan Delon que tava mordendo um pacote fazendo um barulhão aqui. Vocês ouvintes do podcast não são obrigados a ficar ouvindo o barulho do meu cachorro brincando com um pacote de plástico aqui, né? Mas enfim, voltando aos assuntos do Corinthians, Teleco Press, 2 semanas aí sem jogo, né? 2 semanas bem chatas, né? Uma pressão desnecessária, né? Essa performance de 33% dos pontos, né? A gente falava, né, Marco Belo, antes da gente começar a sequência, que eu esperava pelo menos 6 pontos, você falou que esperava pelo menos 7, conseguimos 3 pontos, né? E foram 3 pontos assim, bem em cima da hora também. Então, decepcionante, uma pressão que não precisava, né? Ô Vessone, você deixa teu adeus, até logo mais, aqui nesse podcast 179, que você tem um compromisso aí. Eu vou levando com o Teleco finalzinho do programa e você volta no próximo podcast, tá bom, Vessa? Valeu, um grande abraço. Só para finalizar, eu acho que 5 pontos seria uma pontuação que seria muito boa por parte do Corinthians. E eu explico esses 5 pontos nos 3 jogos. Vamos dizer que do Vitória você jogou mal, tinha que fazer parte, ia jogar mal mesmo uma hora. O Vitória fez uma grande partida, mas ele fez o gol muito rápido. Você teve muito tempo depois, dava para ter buscado pelo menos um empate. Então conta um ponto ali, que é um empate meio normal de você buscar contra o Vitória, mesmo que o Vitória tenha feito uma grande partida. Mais um ponto em Chapecó, porque esse inclusive era o planejamento do próprio clube, era só pontuar lá em Chapecó. Então no final ganhou ainda, deu até muito mais do que eles imaginavam. E você, é óbvio, ganhar do Lanterna em casa. Então assim, se fizesse 5 pontos nesses 9, eu acho que estaria numa pontuação bem legal, colocando em consideração, como ponderei, essa situação do Vitória. Mas no final fez 3, o que é pouco para esse Corinthians depois do primeiro turno. Ia diminuir, a gente sabe que isso ia acontecer mesmo. Agora vamos esperar aí. Se o Corinthians for trocando pontos, trocando resultados, vai mantendo de distância,
porque o Corinthians pode perder, alguém ganha, na outra ele vai ganhar e alguém vai perder. Então, assim, se você for trocando pontos, o campeonato vai passando e você mantendo vantagem até que chega uma hora que acabou o campeonato. O que não dá é você simplesmente perder 3, 4 seguidas, aí os outros vão tudo se empolgar, por mais que nego não faça 100%, mas se fizer 70%, se você perde 3, 4 seguidas, o cara encosta de vez mesmo. Mas acho que enquanto ficar trocando ponto, a distância vai ser mantida. Um abraço, viu, Bela, que eu preciso ir. Tchau, tchau. Valeu, Vessa. Obrigado, até o próximo. E, Teleco, é aquele negócio de a ordem dos fatores, né? De repente o Corinthians tem uma noite infeliz lá em Chapecó, em vez de ter feito gol no último minuto com o Jô, toma o gol no último minuto ou nos últimos minutos. Vamos dizer que o Léo Santos não salvasse aquela bola. O Corinthians voltasse com uma derrota contra a Chapecoense. Obviamente não seria um bom resultado, mas não seria um resultado fora do comum também o Corinthians perder para a Chapecoense lá. E daí faz 1-0, faz 4-0, daí dane-se o placar no Atlético Goianiense. A gente ia estar falando, o Corinthians voltou ao normal, né? Então, em termos de pontuação, acho que não muda muita coisa. A maior preocupação realmente é perder para os dois últimos. E não realmente a pontuação, porque, como eu disse, se fosse invertido, o torcedor estaria comemorando. Bem, vamos pensar. Nessa questão da ordem dos tratores não ter o viaduto, Marco Belo, acho que até aí tudo bem, entendeu? Nesse negócio da pontuação, etc. Quanto à pontuação, não tô vendo maiores problemas. Agora, perder para time no Z4, ainda mais em casa, eu acho inaceitável. Qualquer time aí que o Corinthians tenha, você passar por isso aí. Realmente acho que tanto o treinador, como o clube, como os demais, como os próprios jogadores aí, precisam trabalhar para não passar por esse vexame, né? Em 2014 também a gente passou por várias encrencas com o Mano Menezes também, ganhava dos grandes, empatava e perdia dos pequenos. Isso daí era muito irritante. Então, tudo bem, foi muito fora da curva que o Corinthians fez no primeiro turno, mas o primeiro turno acabou. Já que todo mundo trabalha jogo a jogo, gostaria que a gente ganhasse esses jogos em casa, né? Vitória em casa a gente tava contando todas e não tá vindo. Agora com o Santos, um jogo muito, muito difícil aí, que o Corinthians tem tradição de se fritar lá. Se bem que o Santos já tem o desfalque do David Braz e talvez ele tenha mais gente poupada, porque na quarta-feira ele vai viajar lá para Guayaquil jogar contra o Barcelona. Desfalque do David Braz tá sendo legal, né? Você não ter o David Braz é um reforço pro seu time, mas, enfim, o Santos pode poupar jogadores por causa do jogo da Libertadores da América e vai ser uma final de campeonato pro Corinthians, porque o Corinthians não pode nem pensar em outro resultado que não seja vitória lá na Vila Belmiro. Parece, o que eu tô falando é óbvio, mas se o Corinthians tivesse ganho do Atlético Goianiense, o empate seria um resultado normal lá. E agora eu acho que o Corinthians tem que pensar em vitória, ainda mais se o Grêmio ganhar do Sport. Se o Grêmio perde do Sport, daí voltou tudo ao normal, voltou tudo a estaca zero, vai salvar a derrota do Corinthians, se o Grêmio perde do Sport. Agora, se o Grêmio ganha do Sport, acho que o Corinthians tem que nem disse o Vessone, buscar pontos onde não teria para salvar aqueles pontos que teria e não teve. Né, Teleco? Se o Grêmio ganha do Sport, o Corinthians vai ter que compensar a derrota que não deveria ter perdido com uma vitória que não precisava ter ganho na Vila contra o Santos, onde o empate normalmente seria um resultado normal. De um jeito bem grosseiro, né? Você podia dizer que para você ser campeão, você tem que fazer 4 pontos dos 6, né? Para todos os times, né? Sim. É menos que isso, mas é um jeito só grosseiro de você contar. Então tudo bem, o Corinthians tem aí uma gordura, mas também, como eu falei, né? Pelo menos ganhar dos óbvios. Se ganhar dos óbvios, o Corinthians já é campeão. Ganhou todos em casa, é campeão. Então, é só fazer isso aí. A gente não tá... Por favor, não ramela, meu Corinthians. Dia 2 agora, 2 de setembro, um dia depois do aniversário do Timão, que vai ser na sexta-feira. Dia 2 de setembro, no sábado, tem evento na Poderoso Ipiranga do nosso querido Marcelo. Marcelo lá da Poderoso Ipiranga vai receber você e vai receber o Neto, o craque Neto vai estar lá toda tarde. Dá uma ligada lá na loja Poderoso Ipiranga.
no dia 2 de setembro, liga antes disso, né? Procura no Google aí o telefone, que você vai achar o telefone da loja do Ipiranga, vê como é que você faz para tirar uma foto, pegar um autógrafo do craque Neto. Eu vou estar nessa também, vou estar lá representando o podcast Timão, e é um evento bem bacana, além de você conhecer a loja, que é a loja que mais vende produtos do Corinthians, né? Produtos oficiais do Timão, a loja do torcedor corintiano, a poderoso Timão do Ipiranga, e ainda conheceu o craque Neto, um dos maiores craques da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E convidar você a ser nosso apoiador no Apoia-se, site apoia-se, apoia.se, apoia o podcast Timão. A partir de R$5 você já contribui para o programa continuar no ar e ainda concorre a prêmios. E Teleco, mês que vem, mês de aniversário do Corinthians, a gente não poderia deixar de presentear o torcedor do Corinthians e principalmente o ouvinte e apoiador do podcast Timão, né não, Teleco? Eu acho uma ótima. O que você sugere, Marco Belo? Eu sugiro camisas autografadas oficiais do Corinthians. Pô, Nada rapaz, menos que isso. Gostei disso, hein? Mas Legal, assim, né? qualquer jogador, você vai me trazer só camisa do Casim, do Moisés ou não? Olha, e se o ouvinte escolher o jogador preferido e o jogador que ele escolher autografar a camisa, o que você acha? Pô, rapaz, vou virar apoiador. Opa, que beleza, hein? Então vamos lançar essa promoção no mês de aniversário do Corinthians. Você participa do podcast pelo Twitter e você sendo apoiador, qualquer plano, a partir de R$5 até o plano mundial. R$5 é o plano paulista, né? E até o plano mundial não, até o plano VIP. Agora tem um plano VIP também do Podcast Timão, o programa onde você é dono de uma edição do Podcast Timão, você faz a pauta, participa do programa, faz o que você quiser sendo apoiador VIP do Podcast Timão. Mas a partir de R$5 você já está concorrendo. Daí você pensa, pô, então pra que eu vou apoiar com mais dinheiro? Além de você ser mais legal com a gente, apoiando com mais dinheiro você tem mais chances de concorrer, né? Vamos dizer que a gente ponha um papelzinho do apoiador paulista, 2 papeizinhos do apoiador brasileiro, 3 papeizinhos do Libertadores, 4 papeizinhos do Mundial e 5 papeizinhos do plano VIP. É mais ou menos por aí. Sendo o apoiador VIP, Mundial, Libertadores, quanto mais em cima da escala você tiver, mais chance você vai ter de ganhar. Mas todos participam, todos os apoiadores participam da promoção do aniversário, do mês do aniversário do Timão, da camisa oficial autografada pelo jogador que você escolher. Não é só jogador não, você gosta do Carille? Pega um autógrafo do Carille. Você gosta do Flávio Adalto, Teleco? Pega um autógrafo do Flávio Adalto. O que você acha? Eu acho legal que vai vir em hieróglifos. Marco Belo, eu queria te fazer uma pergunta seco pra você. O que você acha? O que você acha do Danilo aí, né? Ele ainda teve mais uma suspeita de lesão muscular e talvez demore ainda mais pra jogar esse ano. Renova com o Danilo? Seco pra você? Renova. Então tá bom. Tá resolvido. Marco Belo acaba de garantir que se ele for eleito presidente do Corinthians em fevereiro, ele renova com o Danilo. Renova, até porque se o cara machuca treinando, você é obrigado a renovar, né? Pelo tempo que o cara demorar pra voltar. Então, e o Danilão merece. Pô, é o primeiro a entrar no treino, o último a sair, é um cara esforçado pra cacete, tem história no Corinthians. Se ele se aposentasse do futebol, daria um cargo pra ele vitalício. Talvez não pelo mesmo salário, né? Eu acho que dá pra dar uma baixada no salário e eu acho que até o próprio Danilo, do jeito que ele é profissional, ele não vai querer ganhar a mesma coisa de quando ele era titular ou de quando ele atuava a maioria das partidas. Ele sabe que ele não tá jogando. Então não tô falando pelo mesmo salário, mas renovava sim com o Danilo pro ano que vem. E você, Teleco? Eu não gostaria que renovasse com o Danilo, Marco Belo. Apesar de toda essa questão da história, e certamente numa pessoa muito profissional e importante para o grupo, eu acho que ele recebe um salário muito alto para ficar na reserva. O Danilo não é titular desde 2013, né? A gente já está indo para 2018. Então, não sei, gostaria de compor de um jeito diferente, né? Quanto à questão dele ser dirigente do Corinthians em alguma outra função, nossa, 1000% a favor, né? Acho que todo mundo vai gostar. Não tem quem não goste do Danilo, não é verdade? Você que acompanha o dia a dia?
Sim, ele é querido por todos lá dentro. Sorte pro Danilão e que ele se recupere logo dessa nova lesão. A gente vai falar mais sobre isso durante essas semanas aí em que não teremos jogos e durante os treinos, enfim, a gente vai trazer palavras dos médicos do Corinthians e mais informações a respeito dessa lesão do Danilo. Mas agora a gente se despede e voltamos no podcast Timão 180 no final da semana. Durante essa semana você ainda tem o Almanac do Timão com o André Pascovitch, você tem o Voz da Arquibancada com o nosso Vinícius Lúcio, enfim, tem muito conteúdo aqui no canal do Podcast Timão e o Podcast Timão Debate volta na quinta-feira. Um abraço, Teleco, se despede aí, galera. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Podcast.